Bom dia a todos os espectadores, ao Ivo Cairrão, Fernando Neri, obrigado Rodrigo Paulo pela apresentação inicial. E abordamos no início desse webinar o projeto que implementamos junto com a Petrobras, especificamente na diretoria de exploração e produção de óleo e gás da companhia, intitulado por eles Radar da Conformidade. Muito motivado pelas questões de desafios grandiosos de entidades que vão até as localidades da Petrobras para fazerem as suas fiscalizações, inspeções, com base em normas técnicas e legais, em conjuntos de leis, decretos, resoluções, portarias, que a todo instante vai modificando ao longo do tempo, e é um processo dinâmico, porque surgem novos ativos, surgem novas demandas, e novas oportunidades e obrigações de conformidade com essas novas regulações, por exemplo. Esse projeto ele iniciou primeiramente em conformidade de TI, de segurança da informação, que a companhia fazia em todos os sites e localidades da Petrobras para verificar se aquele site está ou não em conformidade com melhores práticas de TI e segurança da informação. Mas como o projeto e o contrato era abrangente, qualquer gerência, qualquer unidade da Petrobras, então, poderia se beneficiar com esse projeto, adotando o conceito de conformidade e a gestão nesse mesmo framework para todas as unidades. Então, se utilizou o mesmo framework, se utilizou a mesma metodologia, logicamente o mesmo software que é o Risk Manager, migrando de TI, então, para o negócio. O negócio, então, que a gente está falando é exploração e produção, que corresponde hoje, conforme o Plano Nacional, Plano de Negócios de Gestão 2015-2019 da Petrobras, a IP corresponde a 81% do investimento da companhia, corresponde a mais ou menos 80 bilhões de dólares. Então, primeiramente, se focou nas unidades operacionais, ou seja, essa diretoria ela tem diversas unidades operacionais ao longo do Brasil e até do exterior, onde se desenvolve a exploração e produção de óleo e gás. Então, se iniciou na unidade operacional da Bacia de Campos e na unidade operacional de Espírito Santo, que hoje, pela ANP, esses dois estados, pelo boletim mensal da produção, por exemplo, da ANP, esses dois estados correspondem, na produção de óleo, a 82% do todo, ou seja, 67% do Rio de Janeiro e 15% do Espírito Santo corresponde a essa grandiosidade aí, essa representatividade da unidade Bacia de Campos e Espírito Santo. E quando a gente fala de conformidade, a gente está falando de ativos que estão ou em mar ou que estão em terra. Aí a gente apresenta uma figura ilustrativa onde o alvo da conformidade legal e conformidade de melhores práticas estão, às vezes, no mar e muitas das vezes em terra. Bacia de Campos, a maior parte é no mar, no Espírito Santo tem alguma coisa em terra também para ser verificado. Então, aí já é um desafio muito grande de deslocamento, de logística, de condições meteorológicas para coletar essas informações que as entidades, diversas entidades, vão lá para verificar essa conformidade. Então, muitas das vezes, se precisa de recursos de mobilidade, a gente vai falar um pouco sobre isso, para coletar mais facilmente essas informações. Informações essas que vêm de diversas entidades que vão até essas localidades verificar esse compliance operacional desses ativos todos. E quando eu falo de ativos, eu estou falando de plataformas, estações, a própria infraestrutura de terra, processos, as pessoas e etc. De diversas competências, eu estou falando aí de medição de fluidos, por exemplo, da parte elétrica, do sistema de gerenciamento de segurança operacional, de SMS, que é Segurança, Meio Ambiente e Saúde, questões de RH, por exemplo, questões específicas do negócio, que é de duto em terra ou duto submarino, até permissões de trabalho, condicionantes ambientais que aquele empreendimento, aquele ativo precisa atender,
às diversas regulamentações, o que faz com resíduo, como é que estão fazendo o compliance dos resíduos sólidos, até o alimento que vai embarcado tem que ser inspecionado e tem regra para isso, as questões de automação industrial, os treinamentos que precisam ter, cada um dos integrantes que que vai ser embarcado precisa estar em conformidade, enfim, o desafio é enorme dessas diversas entidades que vocês veem no mapa aí da Agência Nacional do Petróleo, especificamente de óleo e gás, o IBAMA para ver as questões ambientais, a Marinha por conta das convenções internacionais, a Marpol, por exemplo, de poluição, através da fiscalização da diretoria da Capitania dos Portos, o próprio Ministério do Trabalho, as condições de trabalho dessas pessoas, a DNV fazendo, por exemplo, as certificações de bandeiras dos navios, etc., que fazem parte aí dos ativos. Inclusive tem algumas curiosidades, primeira vez que eu vejo na Marinha, lá nesse projeto, uma aeronáutica, até uma diretoria de aeronáutica da Marinha vai lá inspecionar certas condições que a Petrobras precisa estar em conformidade, por exemplo. Isso é interessante porque quando você contabiliza a quantidade de documentos, você facilmente ultrapassa de 1.000 documentos que são listas de verificação, são 1.000 documentos exigidos de conformidade dessas diversas entidades. E para isso o projeto ele teve que ser padronizado, logicamente. E a Petrobras utiliza um padrão chamado SIMPEP, que é um sistema integrado de padronização eletrônica, onde procedimentos estão ali para todo mundo fazer a mesma coisa, sem ter cada um fazendo uma coisa diferente. Então, até o padrão SIMPEP foi estabelecido dizendo lá que o Risk Manager, por exemplo, será e está sendo o software utilizado para fazer a gestão de conformidade desse projeto que foi intitulado Radar da Conformidade, intitulado por eles inclusive. Quando a gente fala de padronização, a gente pega esses mil documentos que viram listas de verificação, que viram checklists automatizados pelo próprio Risk Manager. Isso se dá pelo fato de que, se você começa a padronizar esse linguajar, você evita retrabalho, você evita erros, você evita duplicidade de informações, porque fica todo no mesmo repositório e para todo mundo ver fazendo a mesma coisa. Me remete a um tempo atrás, no início do meu projeto na Módulo, em 98, que a gente fazia isso em planilha Excel, cada um com seu talento, ia até as localidades, coletar essas informações ou de risco ou de conformidade, e depois, para consolidar essa informação, era um Deus nos acuda. Eu me lembro de um projeto da Caixa Econômica Federal, que a gente não tinha o sistema na época, em 99, 2000, e utilizava-se então de planilha Excel. A gente demorou 30 dias para poder gerar um documento final do resultado de uma determinada auditoria ou de uma análise, de uma inspeção. Hoje não, hoje a Petrobras, por exemplo, com um simples clique, em alguns segundos, apresenta essa consolidação toda. E você vê no painel aí, por exemplo, essa padronização de controle. Então vamos supor que cada um desses 1.000 documentos tenham aproximadamente, em média, 20 controles a serem investigados. Eu estou falando aí de 20.000 controles nesse universo somente da Diretoria de Exploração e Produção de Óleo e Gás da Petrobras. Por que a padronização? Porque ali você vê a justificativa daquele controle, eles não estão inventando o controle, esse controle é importante porque tem essa justificativa aí, por exemplo, aqui é da Auditoria da Prática de Gestão número 7, que é a ANP, que é a fonte lá, a ANP, conforme a referência lá da resolução número 2 de 2010, por exemplo, requer. Então, a pessoa que vai lá na plataforma, por exemplo, fazer essa verificação, ela já tem um bizu, ela já tem o que procurar e mesmo o que afeta, por exemplo, se ela não tiver esse controle implementado na sua organização, por exemplo. Então, essa padronização é importante para isso. Essa coleta desses diversos itens de verificação, eles são feitos hoje nessas unidades, nesses ativos, por exemplo, uma diretoria que foi criada, não diretoria, desculpa, uma gerência que foi criada em cada unidade operacional chamada Gerência de Conformidade
daquela unidade. Então, cada unidade tem lá a sua gerência de conformidade, que conta aí com os nomes que eles dão de facilitadores da conformidade legal. Para você ter ideia, só na unidade de Bacia de Campos tem mais de 50 facilitadores de conformidade legal que vão até as localidades para verificar se atende ou não essa conformidade operacional. Hoje, no projeto, a unidade Espírito Santo conta com equipamentos de mobilidade, que são equipamentos de mobilidade certificados, que vão embarcados, logicamente, no módulo offline, a partir de terra, eles desligam, baixam todos os checklists, desligam o módulo online, vão para o módulo offline embarcado, e esse equipamento, por exemplo, tem toda a certificação de alta e baixa temperatura, de chuva, umidade, oxidação, trabalha ali na atmosfera explosiva, por exemplo, interferência eletromagnética, ou seja, eles se utilizam desses equipamentos, dessa tecnologia para facilitar essa coleta que realmente requer mobilidade e requer tecnologia para isso, né? Depois de coletadas essas informações, o projeto então vai mostrar o que o radar da conformidade vai estabelecer. Aí quando se fala de radar da conformidade, é um conjunto de apresentações georreferenciadas, de gráficos, de relatórios e etc. Então, depois dessa coleta de informação, apresenta-se aí um resultado georreferenciado. Essa figura é meramente ilustrativa, não tem informação específica e confidencial nem restrita, né, do resultado, isso é só meramente ilustrativo, onde eu vejo rapidamente pelo tablet quais são as plataformas que têm níveis de conformidade ou não conformidade piores. Então aqui eu abri lá uma FPSO Brasil, mais uma vez, essa informação é fictícia, e eu tenho um índice de conformidade daquela plataforma. O gestor que está aonde ele estiver no mundo com acesso a essa informação, dali mesmo ele pode disparar medidas para resolver aquele tipo de problema, por exemplo. E uma coisa importante que o software dá muito e facilita muito é a questão dos atributos. A gente vê aqui num exemplo, existem vários atributos. Qual é a bacia daquele ativo, qual é o tipo de ativo que está sendo analisado, qual é o operador daquele campo, por exemplo, qual é a produção de óleo, de gás, enfim, o que diz respeito à gestão do próprio negócio. E aí você vê, por exemplo, o seguinte, eu quero saber qual é o nível de conformidade de todas as plataformas do tipo FPSO dentro da bacia de Campos, Roncador, por exemplo. Aí, nessa gestão de atributos, se faz, então, essa apresentação e facilita na gestão e tomada de decisão. Esses são os outros tipos de gráficos que são estabelecidos lá, o próprio radar, onde você tem a conformidade por plataforma, por ativo, ou então você tem por assunto, qual é o assunto que está mais em conformidade ou não conformidade, você vai premiar aqueles ativos, por exemplo, aqueles responsáveis que estão fazendo o seu trabalho e vai cobrar mais daqueles que ainda estão por fazer, por exemplo. E aí os gráficos, as apresentações são algo que facilita muito para você ter uma visão, por exemplo, por campo, ou uma visão por quantidade de não implementados, ou então uma visão mais direcionadas a tipos específicos. Aqui, por exemplo, a conformidade naval, qual é a porcentagem específica daquela conformidade ou não. O importante é que eles utilizam-se diversos gráficos para poder apresentar aos gestores esse mapa de conformidade. Esse é um outro tipo de apresentação, que é uma árvore integrada, onde eu tenho lá visões estratégicas, visões táticas e visões embaixo do próprio ativo que está sendo auditado, que está sendo investigado, analisado, por exemplo. Isso tudo é acompanhado depois num tratamento de conformidade. Eu tenho mais uma vez uma figura ilustrativa aí que me diz aí lá o que realmente o gestor precisa fazer e o que o pessoal está fazendo, se empenhando para resolver aquele tipo de problema.
E ao final da minha apresentação eu mostro essas duas figuras, que parece até estranho, pô, duas figuras iguais. Foi até uma brincadeira que a gente fez, de uma das possibilidades do Risk Manager é a elaboração de relatórios customizados. E aqui a gente fez até uma brincadeira dizendo o seguinte, olha, esse aqui do lado esquerdo é o relatório que vocês utilizavam antes do Risk Manager. E o relatório da direita é o relatório que hoje a ferramenta emite automaticamente. Para você ter a ideia de que o mesmo relatório que hoje você faz em Word, gera um PDF, a gente pode customizar da mesma maneira, da mesma cara, sem muita dor e facilitando então a emissão e o trabalho das pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente no projeto do Radar da Conformidade. Ok? Então, mais uma vez eu agradeço e fico à disposição até o final do webinar. Um abraço.